Javier estava sentado à mesa de sua cozinha, uma pequena ilha de serenidade em meio ao caos de contas e anúncios de emprego espalhados. Seu suspiro ecoou no silêncio da manhã, carregado com o peso da solidão e da responsabilidade que ele carregava sozinho. Com 28 anos, Javier, um jovem enfermeiro, emanava uma aura de determinação que contrastava com sua fragilidade física. Seus cabelos castanhos claros eram escassos e já anunciavam um princípio de calvície, enquanto seus olhos verdes refletiam uma alma cuidadosa e atenciosa. Criado em um orfanato, sem a presença de parentes, ele aprendeu desde cedo a depender apenas de si mesmo. "Eu preciso encontrar um emprego logo", ele repetia, enquanto seus dedos percorriam os anúncios do jornal com urgência. Nos últimos dias, as tonturas e o enfraquecimento de seu corpo o assombravam. Sem recursos para buscar o tratamento médico de sua doença, a necessidade de encontrar trabalho era mais urgente do que nunca. Como uma resposta às suas preces, o telefone tocou, anunciando um número desconhecido. Javier hesitou por um momento antes de atender, esperançoso de que fosse uma resposta para os currículos que havia enviado. Do outro lado da linha, uma voz masculina e autoritária se fez ouvir. "Boa tarde. Meu nome é Emílio Montiel. Estou em busca de um enfermeiro para cuidar da minha esposa. Um conhecido recomendou seu trabalho." Javier mal conseguia acreditar em sua sorte. Ele não se recordava de ter se candidatado para aquela vaga específica, nem imaginava quem poderia ser a pessoa que o indicou. No entanto, a perspectiva de trabalho o animava. "Que ótimo! Fico muito feliz pelo contato. Estou disponível para começar o trabalho assim que possível. Quem me indicou?", respondeu, tentando manter a calma apesar da urgência que sentia. "Foi minha esposa, a senhora Maria Montiel, que ouviu falar sobre você e seus serviços através de um parceiro de negócios. Precisamos urgentemente de alguém com sua experiência", explicou Emílio, cortando as palavras de Javier. "Você poderia vir à mansão hoje para uma entrevista?" Sem hesitar, Javier aceitou o convite. "Sim, claro, estarei lá." Ao chegar à majestosa mansão dos Montiel, Javier foi recebido por Emílio, um homem de postura rígida e olhar perspicaz. Durante a entrevista, Javier percebeu que a preocupação de Emílio não parecia genuína quando se tratava da saúde de sua esposa. A senhora Maria Montiel, proprietária da maior indústria farmacêutica do país, havia sido diagnosticada com uma doença rara, e os médicos previram que ela tinha poucos meses de vida restantes. Javier, em seu íntimo, não costumava acreditar na gravidade de diagnósticos como aquele. Para ele, as palavras dos profissionais da medicina pareciam exageradas, como se estivessem pintando um quadro mais sombrio do que o necessário. No entanto, mesmo diante dessa discordância, um aperto de compaixão o envolveu ao pensar na mulher que mal conhecia, mas cujo sofrimento era evidente. No entanto, a maneira como o Sr. Emílio Montiel se referia à esposa despertou preocupações em Javier. Era como se a vida da Sra. Montiel fosse reduzida a meros detalhes, como uma peça em um jogo de interesses que ele não compreendia. "Eu gostaria de conhecê-la, se possível", murmurou Javier, num tom suave, mas carregado de preocupação. Antes que pudessem avançar na conversa, uma mulher vestindo um uniforme de faxineira adentrou a sala sem bater na porta, interrompendo o diálogo. O desdém evidente na reação de Emílio assustou Javier. As palavras ásperas do anfitrião cortaram o ar, e a faxineira, envergonhada, abaixou os olhos, e sua postura demonstrou humildade diante da repreensão. "Desculpe, Sr. Emílio, não acontecerá novamente", murmurou ela, percebendo a expressão preocupada de Javier. "Por favor, me perdoe por interromper." O desconforto da situação pairava no ar, enquanto Javier lançava um olhar, desta vez de simpatia, à faxineira. No entanto, ele manteve o foco em sua missão: conhecer a Sra. Montiel. "Por favor, é importante que eu a veja", ele insistiu, virando-se para Emílio. Guiado até o quarto da Sra. Montiel, Javier mal teve tempo para se apresentar antes de perceber a gravidade da situação. A paciente jazia na cama, tossindo violentamente e lutando por cada respiração. Seu rosto pálido evidenciava a luta pela vida, e Javier agiu instintivamente, correndo para seu lado e ajustando sua posição para facilitar a respiração, enquanto lhe dava tapinhas suaves nas costas. "Ela está com dificuldades para respirar", murmurou Javier,
tomando a iniciativa em meio à crise. Com cuidado, ele virou ligeiramente a mulher mais uma vez, temendo que a situação pudesse piorar. Sem hesitar, Javier começou a realizar compressões torácicas, concentrado em trazer de volta o fluxo vital dela. A cada pressão, ele esperava que a respiração da senhora Montiel voltasse ao normal. Quando finalmente aconteceu, um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Javier sentiu-se grato por ter chegado a tempo e soltou um suspiro profundo, aliviado por ter impedido o pior. "Está tudo bem agora?" perguntou Javier, com o nervosismo ainda transparecendo em sua voz assim que a crise passou. A senhora Montiel, ofegante, acenou com um sorriso fraco em agradecimento. Você tem mãos de anjo." "Obrigado, querido", murmurou ela com a voz baixa e o olhar fixo em Javier, cheia de gratidão. Observando-a de perto, Javier notou o quanto ela parecia frágil, com o rosto pálido e a aparência magra. Um aperto de compaixão apertou seu coração enquanto pensava na possibilidade de ela não estar recebendo os cuidados adequados. "Estou perfeitamente bem agora", sussurrou a senhora Montiel, e seus olhos verdes encontraram os de Javier, ainda transbordando de emoção pela segunda chance que lhe foi concedida. "Estou feliz que esteja se sentindo melhor, senhora Montiel", respondeu ele, oferecendo-lhe um sorriso gentil, embora sua mente estivesse preocupada com o estado da idosa. Da porta, Emílio observava a cena com evidente desconforto. "Parece que você fez algo bom, Javier", comentou, embora sua voz carregasse um toque de desdém em relação à situação. "No entanto, eu acho que posso cuidar da minha esposa sozinho. Ela está melhorando pouco a pouco. Isso foi apenas um acidente", acrescentou, tentando dispensar Javier. No entanto, a senhora Montiel, ofendida com a atitude de seu marido, interveio. "Javier, quero que aceite o trabalho. Você salvou minha vida", declarou ela com firmeza e a voz fraca, mas carregada de determinação. Diante da clara manifestação de desejo da senhora Montiel, Javier não pôde recusar, e Emílio teve que aceitar a decisão. Javier, embora aliviado por ter ajudado a senhora Montiel, sentiu o peso da responsabilidade aumentar em seus ombros. "Eu farei o melhor que puder por ela", respondeu dirigindo seu olhar para Emílio. "Se não se importa, gostaria de ter um emprego em tempo integral, dadas as circunstâncias de sua saúde. Se houver um quarto disponível, mesmo que pequeno, onde eu possa ficar para cuidar dela. Até mesmo um sofá já é suficiente para que eu passe a noite por aqui", argumentou, preocupado tanto com a saúde da paciente quanto com o bem-estar de Emílio. "Fique o tempo que precisar", agradeceu a senhora Montiel entusiasmada, lançando um olhar de gratidão a Javier antes de se voltar para seu marido. "Emílio, providencie que ele seja acomodado em nosso melhor quarto de hóspedes. É o mínimo que podemos fazer para agradecer pelo que ele fez", ordenou com autoridade. Semanas se passaram e Javier começou a se adaptar à sua rotina com a senhora Montiel. No entanto, a cada dia que passava, ela parecia ficar mais fraca e doente. Enquanto cuidava da idosa com dedicação, os pensamentos de Javier se voltavam para a necessidade de obter mais dinheiro para seus próprios cuidados médicos. "Talvez eu possa encontrar algum trabalho nos meus dias de folga", ponderava, mas logo descartava a ideia, temendo deixar a senhora Montiel sozinha e desamparada. "Eu cuidarei de mim assim que ele melhorar", decidiu ele, com uma determinação firme. Um dia, Javier percorria os corredores e escadas da mansão, carregando consigo uma bandeja de medicamentos e os papéis com as instruções médicas do tratamento da senhora Montiel. Ele seguia cada orientação à risca, mas apesar de seus esforços, a saúde da senhora Montiel parecia piorar cada vez mais. Naquele dia, no entanto, havia um novo frasco de remédio e 2 envelopes misteriosos junto às orientações. Distraído, Javier não prestou atenção nisso em um primeiro momento, pois murmurava para si mesmo: "Ela precisa de mim", enquanto se aproximava do quarto da senhora Montiel, estimulado pelo vínculo que havia se formado entre eles. Ao adentrar o espaçoso quarto da rica senhora, Javier encontrou-a terminando uma ligação, com a voz tão frágil quanto um sopro de vento. Assim que desligou o telefone, ela dirigiu seus olhos verdes para ele, e um brilho de urgência surgiu em meio à sua debilidade. Este pode ser meu último dia", disse a senhora Montiel,
com a voz lutando para romper o silêncio. A gravidade de suas palavras pairou no ar, como um presságio de despedida iminente. Com rapidez, Javier aproximou-se dela, colocando a bandeja de medicamentos ao lado da cama, enquanto absorvia o peso daquele momento tenso. A senhora Montiel, com visível esforço, prosseguiu. Há algo muito importante que preciso que você faça, Javier. Ela fez uma pausa, e cada respiração parecia preciosa, antes que Javier pudesse indagar sobre o que ele precisava. Pode falar, senhora Montiel. Estou aqui para te ajudar, ele disse, e seus olhos desviaram-se para a bandeja ao lado da cama, notando um frasco não familiar entre os medicamentos usuais. Ao lado da bandeja estavam 2 envelopes, que pareciam conter informações importantes. Você sabe o que é isso? Perguntou Javier, curioso, pois não havia feito nenhuma alteração na medicação da paciente. A senhora Montiel, seguindo seu olhar, respondeu prontamente. Este medicamento e esses documentos desempenham um papel crucial no que está por vir. Pedi a uma amiga de confiança que os colocasse na bandeja, explicou ela com a voz fraca. Javier sentiu-se, tomado por uma mistura de confusão e curiosidade diante do dilema que se apresentava. Há algo em que eu possa ajudar, senhora Montiel? Perguntou ele como uma promessa silenciosa de lealdade. Sua saúde e felicidade são tudo o que importa para mim. Desde que chegou à mansão, Javier sentia-se cada vez mais próximo daquela mulher, apesar da diferença da realidade financeira dos dois. Mesmo que suas interações fossem limitadas devido à quantidade de medicamentos que a senhora Montiel tomava, deixando-a fraca e vulnerável, os dois conseguiram desenvolver uma amizade. Ele sentia uma profunda gratidão por ter conseguido o emprego ali e, acima de tudo, pela bondade que ela o tratava. A senhora Montiel tentou estender a mão em um gesto de desespero, mas a fraqueza a dominou, deixando o movimento incompleto. Javier, você trouxe luz para os meus dias sombrios, mas há algo que você pode fazer por mim. Um último favor, disse ela com a voz emocionada. Finja ser meu filho. Não quero partir sem... A senhora Montiel parou de falar, interrompida por uma forte tosse, que deixou Javier preocupado. Por favor, preciso que finja que eu sou sua mãe por um dia. Isso é muito importante para mim, continuou ela, com um olhar carregado de tensão. Por que me pede isso, senhora Montiel? Indagou Javier, sem compreender totalmente o motivo por trás daquilo. Você vai ficar bem. Tenho fé de que vai melhorar. Ele tentou confortá-la, embora seu coração estivesse apertado pelas palavras da idosa. Este é meu último pedido. Não tenho mais tempo, disse a senhora Montiel, com a voz fraca ecoando pelo quarto. Em seguida, uma violenta tosse a interrompeu novamente, levando Javier a se aproximar automaticamente para cuidar dela. Eu farei, senhora Montiel. Ou devo dizer, mamãe, brincou ele, tentando aliviar a tensão do momento, embora estivesse destruído pela situação. Essa senhora não tem mais ninguém além de mim. O marido não quer saber dela. Javier pensou consigo mesmo, sentindo-se mais próximo da rica senhora do que jamais imaginou. Antes que a senhora Montiel pudesse explicar mais sobre o motivo daquele pedido ou de onde saíram os novos medicamentos, a porta se abriu de repente. Emílio, o marido da senhora Montiel, entrou no quarto com passos decididos, seguido por uma mulher elegantemente vestida com um vestido impecável. Chegou o momento, Maria, disse Emílio com a voz rompendo qualquer intimidade que o momento anterior havia abrigado. Preciso que você assine o testamento. Trouxe uma advogada para certificar tudo, ele acrescentou de forma brusca. Javier sentiu o ar pesar ao seu redor, e uma tensão palpável o fez recuar para um canto do quarto, lançando um último olhar cheio de indagações para a senhora Montiel. Será que foi por isso que ele me pediu para fingir ser seu filho? Para evitar que ela assinasse esses documentos? Ponderou ele em silêncio. No entanto, antes que pudesse articular suas perguntas e tomar uma atitude, a senhora Montiel foi tomada por mais uma tosse violenta e sua respiração tornou-se irregular. Emílio, com a serenidade de quem jogava um jogo de cartas marcadas, cujos movimentos já estavam calculados há muito tempo, dirigiu sua atenção para a esposa. Naquele momento, o estado de saúde da senhora Maria Montiel estava claramente se deteriorando diante de seus olhos. Maria, você precisa assinar esses papéis imediatamente. É urgente, insistiu ele, empurrando o testamento em sua direção,
com os documentos balançando levemente em suas mãos firmes. Mesmo lutando para respirar, a senhora Montiel demonstrou uma lucidez que desafiava sua frágil condição física, lançando um olhar repleto de ironia para Emílio. Emílio, mesmo agora, nesta situação, é isso que mais importa para você? Ela conseguiu articular com dificuldade, em uma voz quase inaudível e carregada de desilusão e tristeza. De repente, Javier sentiu uma tontura, e um mal-estar crescente se instalou em seu corpo. Não posso desmaiar agora, pensou consigo mesmo, enquanto se aproximava da senhora Montiel para ajudá-la. Subitamente, os aparelhos que monitoravam sua saúde começaram a emitir sinais de alerta, deixando-o apreensivo. O constante bip do monitor cardíaco da senhora Montiel tornou-se irregular, com um anúncio assustador de que algo estava terrivelmente errado. Deixe ela em paz. Os sinais vitais estão em alerta. Ela precisa descansar, exclamou Javier, com a urgência evidente em sua voz, enquanto cuidava da senhora Montiel, esquecendo sua própria crise momentaneamente. Emílio, percebendo a gravidade da situação, aproximou-se ainda mais da esposa e reiterou: Não importa o que está acontecendo. Você precisa assinar o testamento agora. Ele pressionou, ignorando Javier e os aparelhos que indicavam um desastre iminente. A senhora Montiel, reunindo suas últimas reservas de energia, tentou erguer a mão em direção ao documento, mas sua consciência começou a vacilar, e seus olhos lutavam para permanecerem abertos. Emílio, Ela murmurou antes que sua mão caísse sem força e sua cabeça pendesse para o lado, em um desmaio. Javier agiu instintivamente, correndo para pegar o aparelho de reanimação, preparado para intervir com sua experiência como enfermeiro. Ela está entrando em choque, gritou Javier, voltando-se para Emílio com um olhar que misturava súplica e reprovação. O testamento pode esperar, precisamos ajudá-la agora, ele completou, mas já era tarde demais. As decisões de Emílio haviam empurrado a senhora Montiel para além de um ponto crítico, e Javier se viu na angustiante posição de testemunhar as consequências daquilo, enquanto lutava para estabilizar o estado da paciente com o aparelho de reanimação. A necessidade de salvá-la martelava em sua mente. Diante da determinação do enfermeiro em salvar a senhora Montiel, Emílio afastou as mãos de Javier da esposa, fazendo com que o aparelho caísse e se quebrasse no chão. Saia daqui agora. Você a deixou nesse estado. Ela estava bem antes de você aparecer, acusou Emílio, apontando para a porta. Apesar das exigências de Emílio para que ele saísse, uma força maior impulsionava as ações de Javier, alimentado pela fé e pelo desespero de tentar salvar a senhora Montiel de um destino que se aproximava rapidamente. Não vou sair daqui enquanto ela não for encaminhada para um hospital, disse Javier, mais para si mesma do que para Emílio, mas com a voz firme o suficiente para ser ouvida. Sua determinação era inabalável, mesmo diante da tempestade emocional que Emílio representava. Ele está morrendo, pensou Javier, sabendo que não podia simplesmente deixá-la partir dessa maneira. Com as mãos trêmulas, Javier alcançou o frasco do medicamento não catalogado, em uma decisão tomada por puro desespero. Por favor, senhora Montiel, fique comigo, implorou ele em um sussurro, esperando que suas palavras encontrassem algum eco na consciência da idosa, oferecendo uma chama de esperança em meio à escuridão. Emílio observava incrédulo a audácia do enfermeiro. O que você pensa que está fazendo? Tire as mãos dela agora, repetiu ele, com a voz repleta de autoridade, embora suas mãos tremessem em um lampejo de angústia. Javier, concentrado em sua tarefa, mal percebeu as palavras de Emílio, pois sua atenção estava totalmente voltada para a vida em perigo da senhora Montiel. Ela é uma das empresárias mais importantes do país. Não posso tomar a decisão de utilizar este remédio sozinho, pensou Javier. Embora apreensivo sobre a situação, no ápice do desespero para manter a idosa viva, Javier aplicou os remédios através de uma injeção. Ele sabia que aquela poderia ser a única maneira de salvar a senhora Montiel, já que seu coração estava prestes a falhar. O momento da administração do medicamento pareceu se estender no tempo, e cada segundo se transformou em uma eternidade. Javier observou com ansiedade a senhora Montiel, procurando desesperadamente por qualquer sinal de melhora ou qualquer indício de que sua decisão não havia sido em vão.
No entanto, o que se seguiu não foi o milagre pelo qual ele havia rezado, mas sim uma piora visível em sua condição. Isso não pode acontecer, Javier murmurou para si mesmo, enquanto a dura realidade da situação se abatia sobre ele como um manto sombrio. Eu só queria ajudar, pensou o enfermeiro enquanto acionava o botão da ambulância. Algumas semanas antes, Javier havia sugerido à senhora Montiel a instalação de um botão de emergência caso sua condição piorasse. No entanto, mesmo diante do declínio evidente de sua esposa, Emílio se voltou para Javier com uma fúria renovada. Você nem mesmo foi capaz de salvá-la antes de ela assinar o testamento. Isso não vai ficar assim, gritou ele inflexível. Por um momento, Javier sentiu o peso da culpa esmagando-o. Enquanto Emílio deixava o quarto com a advogada, ele se encontrou sozinho com a senhora Montiel. Javier escondeu os envelopes ao lado dos medicamentos antes da volta de Emílio. Mantenha-se forte. Vou encontrar uma maneira de ajudá-la, Javier disse à paciente, que ainda estava visivelmente afetada. De repente, um dos seguranças da mansão apareceu, levando-o para fora do quarto sob sua escolta, e a cabeça de Javier começou a girar. Não apenas pelo tumulto emocional, mas também por uma súbita tontura que ameaçava consumi-lo. Javier tropeçava, sentindo que cada passo exigia um esforço enorme. Preciso agir rápido, ele pensou. No momento em que saíram da mansão, o segurança, preocupado apenas em cumprir suas ordens, não viu que Javier tropeçava e esbarrou nele, fazendo-o cair no chão. Sentindo-se fraco, enquanto o mundo ainda girava ao seu redor, Javier foi deixado ali, como se fosse insignificante, enquanto o segurança retornava ao seu posto, sem dar atenção a ele. Depois do tenso confronto com Emílio e da crise de saúde da senhora Montiel, Javier sentia-se exausto e perturbado, apoiando-se na grama para não desmaiar. Foi nesse momento de vulnerabilidade que a faxineira da casa surgiu, oferecendo seu braço como apoio. "Você está bem?" ela disse, e sua voz suave contrastava com sua aparência cansada. "Estou bem, mas não se preocupe comigo. A senhora Montiel está morrendo. Precisamos salvá-la", respondeu Javier, reconhecendo a gentileza nos olhos da mulher, enquanto se erguia com sua ajuda. Foi então que Javier ouviu o som distante das sirenes, anunciando a chegada da ambulância chamada às pressas para socorrer a senhora Montiel. O pânico inicial cedeu lugar a uma determinação feroz. "Preciso ir para o hospital", ele murmurou mais para si mesmo do que para a faxineira. A ideia de deixar a senhora Montiel sozinha em seu momento mais crítico era insuportável. Ela não tem mais ninguém. Seu marido realmente não se importa. Javier sabia que Emílio não permitiria que ele acompanhasse a equipe da ambulância. Então, com passos ainda vacilantes, ele dirigiu-se até um ponto de táxi, lutando contra a tontura e a fraqueza que ameaçavam dominá-lo. Cada passo era um desafio, mas já faziam semanas desde que Javier convivia com aquelas tonturas. Agora ele se via obrigado a seguir até o hospital para acompanhar a senhora Montiel e não podia ceder às dificuldades. Ao entrar no táxi, Javier se deitou no banco traseiro, tentando reunir suas forças. Seus olhos repousaram sobre o jaleco onde escondeu o remédio e os envelopes lacrados. "Por favor, meu Deus, que haja algo útil aqui", ele murmurou em uma prece urgente, impelido pelo desejo fervente de salvar sua paciente. Com determinação, ele rompeu o lacre de um dos envelopes, disposto a tudo para preservar a vida da senhora Montiel. Ao abrir, Javier deparou-se com algo inesperado. Um resultado positivo de teste de DNA, confirmando a existência de um filho desconhecido da senhora Montiel. Além de um exame detalhado, revelando que essa pessoa sofria da mesma doença rara que agora ameaçava a vida da rica senhora. No entanto, não havia nome associado ao teste, deixando Javier sem pistas sobre como encontrar o descendente da senhora Montiel. Quem será essa pessoa? Ele indagou para si mesmo, e uma ansiedade crescente o dominou, exacerbada pela urgência da situação. Ao chegar no hospital, Javier foi diretamente à recepção. "Preciso acompanhar uma paciente que acabou de chegar em uma ambulância. O nome dela é Maria Montiel", ele declarou em desespero à recepcionista. Com uma expressão impassível, a recepcionista lançou-lhe um olhar que mesclava simpatia e profissionalismo. "Lamento, mas apenas familiares têm acesso a ela neste momento", respondeu, mantendo-se firme conforme o protocolo exigido. Javier hesitou,
confrontado pelo dilema moral que o assolava. Recordando o último pedido da senhora Montiel, de que ele fingisse ser seu filho, uma decisão arriscada começou a tomar forma em sua mente. Com o resultado do teste de DNA ainda em mãos, Javier respirou fundo e proferiu uma mentira. Eu sou filho dela. Este teste prova isso. Preciso vê-la agora, é urgente, ele declarou, estendendo o documento como comprovação, aliviado pelo fato de o teste não especificar o nome do descendente. A funcionária da recepção segurou os documentos e deu uma rápida olhada neles, antes de concordar com um aceno de cabeça, indicando a Javier que podia prosseguir. Por aqui, por favor, disse, guiando Javier por uma série de corredores que pareciam se estender para sempre. Seguindo a recepcionista, Javier sentia cada passo como uma repetição de sua própria indecisão. O que estou fazendo? Ele se perguntava, com o peso da mentira pesando em sua consciência. No entanto, o desejo de estar ao lado da senhora Montiel em seu momento mais crítico, de cumprir sua promessa de não abandoná-la na escuridão, era avassalador. Quando finalmente chegou ao quarto onde a senhora Montiel estava sendo atendida, Javier hesitou na porta, temendo o que encontraria do outro lado. Respirando fundo, ele entrou e viu a senhora Montiel deitada na cama, com tubos conectados a ela. Ela tinha uma aparência ainda mais frágil do antes. Ao lado dela, havia um médico registrando o estado de saúde da paciente em sua prancheta. Aproximando-se devagar, com o coração apertado pela dor e pela culpa, o enfermeiro mal conseguia articular uma palavra. Senhora Montiel, sou eu, Javier. Vim o mais rápido que pude, sussurrou, sabendo que não receberia resposta. A frieza da mão dela sob a dele fez Javier engolir em seco, e as palavras da rica senhora sobre fingir ser seu filho ainda ecoavam em sua mente. Virando-se para o médico, Javier disse, eu sou o filho de Maria Montiel. Você pode me atualizar sobre seu estado de saúde? Enquanto o médico observava atentamente. Javier odiava ter que recorrer à mentira mais uma vez, mas sabia que era necessário. O médico voltou seu olhar para Javier, respirando fundo antes de responder. A senhora Montiel está em coma profundo. Dadas as circunstâncias, é improvável que ela sobreviva até o final do dia, respondeu, fazendo com que o mundo de Javier desabasse ao seu redor. Cada palavra do médico ressoava como um eco vazio que se instalava em seu peito. Naquele momento, a realidade da luta entre a vida e a morte tornou-se dolorosamente clara. Ela não pode partir assim, Javier pensou, antes de se voltar para o médico novamente. Por favor, preciso ficar a sós com a minha mãe, ele pediu, aproximando-se da cama onde a senhora Montiel jazia imóvel. Apenas o som dos aparelhos preenchia o espaço entre eles. Assim que o médico saiu, Javier sentou-se na cadeira ao lado da cama. Senhora Montiel, não esqueci minha promessa, ele começou, com a voz trêmula pela emoção contida. Cumprirei sua última vontade como você pediu. Hoje serei seu filho, Javier completou segurando a mão dela, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Se fôssemos mãe e filho, passaríamos um dia na praia, sem doenças para nos incomodar. Nós compartilharíamos histórias e risadas em uma manhã cheia de alegria. Depois, terminaríamos a tarde com um café à beira-mar. Esse seria o dia dos nossos sonhos, concluiu Javier, com as palavras carregadas de esperança e tristeza, oferecendo consolo para si mesmo. De repente, a porta do quarto se abriu, quebrando o silêncio com a entrada repentina de Emílio. Sua presença encheu imediatamente o espaço com uma energia fria, e os olhos do marido da rica senhora se fixaram em Javier com uma revolta evidente. O que você pensa que está fazendo aqui, Javier? Perguntou Emílio, com a voz cortante ecoando pelas paredes do quarto. Pensei que havia sido claro, mas parece que você tem problemas de compreensão. Você está demitido, Javier. Quero que se afaste da minha esposa. Apesar do cansaço e da fraqueza que ameaçavam dominá-lo, Javier se levantou para enfrentar Emílio com determinação. Você não pode me demitir. Eu sou filho dela. Ele mentiu, mostrando o envelope com dificuldade. Javier sabia que era perigoso enganar Emílio, mas ele não tinha outra opção. Caso contrário, teria que deixar a senhora Montiel sozinha com seu marido, que parecia desejar sua morte. Emílio não demonstrou surpresa com a revelação nem com a mentira descarada. Na verdade, ela riu com desdém, em um som áspero que parecia deslocado naquele ambiente de vida e morte.
Você é filho dela? Isso é ridículo. Olhe para você, Javier, sua aparência, suas roupas. Você jamais poderia ser parte da nossa família, disse, parecendo enojado. Cada palavra de Emílio estava carregada de um desprezo que fazia Javier se sentir ainda menor. No entanto, o enfermeiro não recuou. Não importa o que você pense, disse, reunindo o último de sua força. Vou ficar aqui. Ela não está sozinha. A intensa discussão entre os dois homens foi interrompida pela chegada repentina da equipe médica, chamada por Emílio. Esse rapaz está perturbando a paz da paciente. Exijo que seja retirado imediatamente, ordenou Emílio, apontando acusações para Javier. Então, o enfermeiro sentiu uma forte tontura e desmaiou, murmurando sua determinação de não sair do quarto. Neste momento, ele viu os dedos da senhora Montiel se moverem delicadamente, em um sinal de vida inesperado. Ela está se movendo, Javier disse com a voz fraca enquanto caía no chão, e os médicos corriam para ajudá-lo. Emílio exigiu que o ignorassem. Esse garoto não passa de um incômodo. Ele não tem dinheiro para pagar pelos serviços deste hospital. Tirem-no daqui, disse Emílio. Essas foram as últimas palavras que Javier ouviu antes de perder completamente a consciência. Algum tempo depois, Javier despertou em um quarto de hospital, banhado por uma luz suave. A preocupação começou a pulsar em suas veias ao perceber o ambiente luxuoso de um hospital particular em que estava internado. Não posso me dar ao luxo de ficar aqui. Eu jamais conseguiria pagar por um hospital assim, ele pensou com esforço. Javier ignorou a tontura que ainda sentia e retirou os acessos de seus braços, com sua determinação superando a dor. Ele tentou se sentar, mas seu corpo protestou. Cada músculo parecia gritar em resistência. Girando na cama, Javier avistou seu jaleco ao lado do envelope contendo os testes de DNA da senhora Montiel, depositados em cima de uma cadeira. Um enfermeiro deve ter deixado minhas coisas aqui, concluiu. Javier precisava agir, e cada segundo perdido era um segundo a menos com a senhora Montiel. Pegando o envelope e o telefone do quarto do hospital, ele discou o número do instituto farmacêutico listado no papel, com as mãos trêmulas e a respiração cada vez mais pesada por conta da ansiedade do momento. A ligação foi atendida prontamente, e Javier foi transferido para uma médica e farmacêutica assim que mencionou o nome da senhora Montiel. Instituto Farmacêutico, doutora Miriam falando. Como posso ajudar? Disse uma mulher do outro lado da linha. Doutora Miriam, sou Javier, enfermeiro da senhora Montiel. Ela teve uma crise e está hospitalizada. Encontrei o seu telefone em um exame que ela fez. Não sei o que fazer, mas preciso ajudá-la imediatamente, disse Javier, sentindo-se mal, mas tentando manter a voz audível. Ah, Javier, estou ciente da situação da senhora Montiel. Preciso que fique perto dela. É vital que ela não fique sozinha agora. Precisamos garantir que ela esteja segura. Você pode fazer isso? Perguntou a doutora Miriam, aumentando a preocupação de Javier. Ele tentou se levantar da cama, mas suas pernas ainda estavam fracas. Me diga o que está acontecendo. Preciso saber o que posso fazer, argumentou ele, temendo que sua ausência tivesse custado a vida da rica senhora. A senhora Montiel está envolvida em um estudo para a cura de uma doença crônica rara, a mesma que a deixou debilitada. É um programa revolucionário, mas ainda está em fase final de testes. Espero que os resultados do estudo sejam concluídos hoje para que possamos continuar com o programa. Sei que não tenho tempo para salvar a senhora Montiel, mas ainda lutarei até o último segundo, explicou a doutora Miriam, com a voz transmitindo a gravidade da situação. Estou indo para o hospital vê-la agora mesmo. Não se afaste dela sob nenhuma circunstância. Doutora Miriam concluiu a ligação apressada. Espero que esses testes não estejam relacionados ao medicamento que administrei à senhora Montiel. Se o medicamento não funcionar e ela não sobreviver por minha causa, nunca poderei me perdoar, pensou Javier, estremecendo. Preciso estar lá com ela. Não posso ficar neste quarto, concluiu, levantando-se com dificuldade. Suas pernas ainda ardiam, mas ele buscava forças, determinado a ajudar a senhora Montiel. Cada passo pelo corredor era difícil, mas Javier prosseguia, apesar da fraqueza que ameaçava dominar sua determinação. Estou chegando, senhora Montiel. Aguente firme, ele sussurrou para si mesmo, caminhando o mais rápido que podia, com o resultado do teste de DNA da senhora Montiel nas mãos. Por favor, Deus,
Me dê forças até que eu chegue à senhora Montiel. Me dê forças até que a doutora Miriam chegue. Não importa o que aconteça comigo, rezou, temendo pela vida da rica senhora. Javier parou em frente à porta, reunindo coragem para entrar no quarto da senhora Montiel. Quando abriu a porta, ele se deparou com uma cena intensa. Médicos e enfermeiros cercavam a cama dela, com urgência e preocupação. Fragmentos de conversas flutuavam no ar, revelando a gravidade da situação. Ele ouviu murmúrios nervosos. Estamos perdendo essa paciente. Não há muito mais que possamos fazer, lamentou um dos médicos, ecoando o aperto no coração de Javier. O que está acontecendo? Ele conseguiu perguntar com a voz trêmula de ansiedade enquanto se aproximava, ignorando sua própria fraqueza. Ela parecia melhorar há alguns minutos atrás, mas agora está piorando, explicou outro médico, com a voz se perdendo no caos dos monitores e alarmes. Ela está partindo, observou Javier, notando a palidez da pele da senhora e a luta evidente a cada respiração. A visão reavivou a desesperança em seu coração e o medo de perder alguém que se tornou tão importante para ele em tão pouco tempo. Por favor, façam algo, implorou Javier para os médicos, com a voz sufocada pela emoção. Não a deixem morrer. O líder da equipe virou-se para Javier, com uma expressão grave refletindo a seriedade da situação. Senhor, a senhora Montiel está em uma condição muito delicada. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas você precisa entender. Javier interrompeu, com a voz ressoando uma força surpreendente, até mesmo para ele próprio. Não me peçam para entender. Se houver qualquer chance, mesmo que mínima, de salvá-la, vocês têm que tentar, insistiu, embora sua visão começasse a turvar novamente. O médico o observou por um momento, deixando de lado a senhora Montiel para se aproximar dele. Estamos fazendo o possível, mas parece que também precisamos cuidar de você. Você está debilitado, argumentou ele, mas Javier o interrompeu com determinação. Esqueçam-me. O mais importante é ela. Eu nunca me perdoaria se algo acontecesse por minha culpa, disse, com a visão novamente escurecendo. Vocês não podem desistir dela. Sempre há algo mais para tentar, sempre, insistiu Javier, enquanto o médico pegava uma cadeira para ele. Enquanto se sentava, Javier continuou a protestar. Ela não é apenas uma paciente para mim. Javier tentou se equilibrar, enquanto erguia a mão para apontar para a senhora Montiel. Ela acreditou em mim quando ninguém mais o fez. Ela me deu uma razão para continuar lutando. Como posso abandoná-la agora? Vocês não podem abandoná-la agora. Vocês fizeram um juramento, assim como eu. Salvar uma vida é obrigação, ele argumentou, sentindo-se cada vez mais fraco. No entanto, a falta de medicamentos começou a cobrar seu preço. Javier sentiu sua visão ficar totalmente embaçada e uma fraqueza avassaladora tomando conta de seu corpo. Por favor, salvem-na, ele sussurrou, enquanto a escuridão o envolvia mais uma vez. Dias depois, Javier despertou em um quarto de hospital com dificuldade, abrindo os olhos lentamente para enfrentar a forte luz que invadia aquele ambiente desconhecido. Onde estou? O que aconteceu com a senhora Montiel? Ele pensou consigo mesmo, recordando-se dos eventos que antecederam sua perda de consciência. Familiarizado com o ambiente hospitalar devido à sua profissão como enfermeiro, Javier logo percebeu que não estava no mesmo lugar onde a senhora Montiel estava internada. Ele sabia que não poderia arcar com os custos de uma internação naquele hospital. No entanto, independente do local, Javier sentia-se melhor, pois seus músculos já não doíam e ele conseguia se levantar com facilidade. Seu corpo parecia diferente, mais forte e completamente livre de dor. Com determinação, ele pressionou o botão da campainha em busca de assistência médica, examinando o quarto em busca de algum funcionário do hospital. Uma mulher elegante entrou no quarto e, ao ver Javier acordado, brindou-o com um sorriso caloroso. Javier, que bom que acordou. Sou a doutora Miriam, apresentou-se ela, aproximando-se da cama. Sou a médica e farmacêutica de confiança da senhora Montiel, responsável pelas atividades aqui no Instituto Farmacêutico Montiel. Nós nos falamos por telefone. Como está a senhora Montiel? Preciso saber, indagou Javier com a voz carregada de preocupação. A doutora Miriam deu um sorriso tranquilo. Tudo será explicado em breve. O médico responsável pelo seu caso está a caminho para vê-lo, assegurou ela, tentando acalmar a ansiedade de Javier, que só aumentava.
Não tenho palavras para agradecer por tudo que fez por minha amiga. Você sacrificou sua saúde para que ela pudesse ser tratada. Pessoas como você são raras, elogiou a doutora Miriam. No entanto, a conversa foi abruptamente interrompida pela entrada de outro médico no quarto. Ele imediatamente começou a fazer perguntas sobre a condição de Javier. Você está em excelente estado de saúde, graças à medicação, afirmou o médico, verificando os aparelhos que monitoravam seus batimentos cardíacos. Não tenho como pagar por um tratamento neste hospital, disse Javier, dirigindo-se aos dois médicos. Estou desempregado no momento, ele acrescentou, preocupado com sua situação profissional, sem saber o que havia acontecido. Javier apenas esperava que a senhora Montiel estivesse bem e que encontrassem outro enfermeiro para cuidar dela com carinho, como ele fazia. A doutora Miriam a tranquilizou. Não se preocupe com as contas. O Instituto cobrirá tudo, como reconhecimento pelos seus cuidados excepcionais com a senhora Montiel. Quanto ao seu trabalho, venha comigo. Há algo que você precisa ver. A curiosidade tomou conta de Javier, embora ele relutasse em nutrir esperanças de conseguir um emprego tão rapidamente, especialmente quando Emílio dificilmente lhe aceitaria nos negócios de sua esposa. Assim que eu receber alta, vou atrás de uma maneira de resolver o desastre da minha vida, ponderou Javier. Após alguns exames finais, Javier recebeu alta do hospital e foi acompanhado pela doutora Miriam até o carro dela. Onde estamos indo? Javier perguntou. Você vai ver, a doutora Miriam disse, enquanto o levava até a mansão dos Montiel. Quando percebeu onde estava, Javier perguntou, você me trouxe aqui para buscar meus pertences? Antes de se deparar com a mansão que havia sido seu refúgio nos momentos em que mais precisou. Na verdade, há alguém esperando por você lá dentro, revelou a doutora Miriam, sorrindo. Voltarei mais tarde, pois preciso verificar o andamento de um programa em que o Instituto está trabalhando. Após expressar sua gratidão e se despedir da doutora Miriam, Javier avançou em direção à mansão com o coração acelerado de ansiedade. Ao abrir a porta da sala, seu rosto se iluminou de surpresa e alegria ao ver a senhora Montiel de pé, sorrindo para ele. Não posso acreditar, ele exclamou com emoção. Oh Deus, obrigado, murmurou atônito ao vê-la tão bem. Como isso aconteceu? Perguntou, enquanto a senhora Montiel se aproximava. Durante todo o tempo em que trabalhou para a senhora Montiel, Javier nunca a viu caminhar sem ajuda, pois ela estava sempre confinada à cama, devido à gravidade de sua doença. Não posso acreditar no que estou vendo, você está andando sozinha. Javier comemorou, testemunhando a senhora Montiel se movimentar com passos firmes em sua direção. Ela chegou até ele e o abraçou por um longo momento, emocionada. Javier, você me salvou mais vezes do que imagina, mas há mais em nossa história do que você sabe, declarou ela com uma voz séria e tocante. Javier, surpreso pela seriedade em seu tom, deu um passo para trás, esperando que ela continuasse. Então me conte. Tenho tentado entender tudo o que aconteceu, mas tenho tantas perguntas. Quem é seu filho? Você também conseguiu salvá-lo? Indagou, enquanto a senhora Montiel respirava fundo, com os olhos cheios de emoção fixos nos dele. Na verdade, eu tenho um filho, revelou ela emocionada. Eu não sabia quem ela era até o dia em que a morte quase me buscou. Eu demorei para receber o resultado dos testes, mas sim, eu o salvei, compartilhou a senhora, trazendo um alívio instantâneo ao coração de Javier, que sorriu para ela com ternura. Fico feliz em vê-lo na minha frente, são e sorrindo para mim. Como é bom ter você aqui, meu filho. Ela concluiu, provocando uma onda de choque que percorreu o rosto de Javier. Ele não conseguiu esconder sua surpresa, pois ainda não acreditava no que estava ouvindo. O que você disse? Perguntou ele com a voz carregada de emoção. Acho que não entendi bem. A senhora Montiel sorriu antes de reafirmar. Você é meu filho, Javier. Meu filho. Ela disse, provocando um tumulto de felicidade em Javier, que se aproximou para abraçá-la. Como isso é possível? Perguntou ele, com lágrimas inundando seus olhos. Você está falando do pedido que me fez para fingir ser seu filho? Javier perguntou, esperando que aquilo não fosse uma brincadeira. Desde sua infância no orfanato, seu maior desejo sempre foi ter uma família. A senhora Montiel sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Você é realmente meu filho, Javier. Pedi que fizesse isso porque pensei que estava prestes a morrer. Não queria que sofresse, que ganhasse uma mãe para depois perdê-la.
Eu sei que você passou sua vida em um orfanato, sonhando em encontrar uma família. Não pude te contar a verdade antes por causa da doença. Desculpe por ter escondido isso, revelou ela, enquanto Javier lutava para processar cada palavra, remexendo emoções antigas em sua mente. E meu pai? Ele perguntou, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. O que aconteceu com ele? Como você não sabia que era minha mãe? Javier buscava respostas enquanto as lágrimas continuavam a escorrer pelo seu rosto. A senhora Montiel baixou o olhar, e sua expressão demonstrou tristeza ao tocar no delicado assunto. Seu pai, infelizmente, não me amava. Estávamos casados, mas ele nunca foi feliz ao meu lado. Ele partiu sem se despedir, para viver com outra mulher. Eu ainda não sabia que estava grávida de você. Quando seu avô descobriu minha gravidez, ele ameaçou me expulsar de casa, a menos que eu te entregasse para um orfanato logo após seu nascimento. Como eu era muito jovem e não tinha para onde ir, tive que aceitar. Se eu soubesse o quanto me arrependeria, Javier, teria feito tudo diferente e batalhado para que você continuasse em minha vida, explicou ela, enquanto Javier também se deixava levar pela tristeza. Gostaria que tudo fosse diferente, mas agora isso não importa, murmurou Javier, entristecido pela história de sua mãe e pelas perdas que ela enfrentou. Eu te amo, mãe. Finalmente estamos juntos, Javier disse, aproximando-se da senhora Montiel para abraçá-la, finalmente sentindo-se parte de uma família, mas suas dúvidas ainda pairavam no ar. Como você descobriu que eu era seu filho? Depois de tanto tempo, perguntou Javier, esperando pela revelação que estava por vir. A senhora Montiel fechou a expressão, com a seriedade estampada em seu rosto, evidenciando a gravidade do que estava prestes a compartilhar. Ao descobrir que eu estava doente, Emílio começou a investigar se haveria alguém com quem eu teria que compartilhar minha herança. No entanto, ele não me contou sobre sua existência. Durante uma crise, fui buscar remédios no escritório de Emílio e vi sua foto em cima da mesa. Imediatamente soube que poderia ser meu filho porque você é muito parecido com seu pai, quando ele tinha sua idade. Então, pedi a um investigador que te procurasse e quando você foi encontrado, ainda não tínhamos certeza se você era meu filho. Por isso, eu te contratei como enfermeiro, porque temia que você tivesse a mesma doença que eu e ficasse sozinho. Desta forma, também teria acesso a uma amostra de DNA coletada pela doutora Miriam enquanto você dormia, disse a senhora Montiel, antes de fazer uma breve pausa. Após perder o olhar por alguns segundos no horizonte, ela prosseguiu. Emílio não queria te contratar, pois não queria dividir a herança. Demorei para aceitar que Emílio faria algo assim, mas sei que, além da ganância, ele mentiu para me proteger caso eu não fosse sua mãe. Não demorou para que eu percebesse que Emílio queria que você fosse demitido o tempo todo, mas não permiti que ele fizesse isso até os resultados dos exames ficarem prontos. Por conta da fragilidade da minha saúde, não pude perceber que você também já estava doente. Você esconde suas dores muito bem, rapaz, disse a senhora Montiel, emocionada, enquanto Javier ouvia em silêncio, com o coração apertado pela revelação. Eu não queria que você se preocupasse comigo, confessou Javier envergonhado. Você é um anjo em minha vida, Javier. Eu não estaria aqui sem você, respondeu a senhora Montiel com carinho, enfatizando a importância dele em sua vida. Voltando ao que aconteceu, continuou a senhora Montiel, retomando o assunto principal, antes de ser interrompida por Javier, que absorvia as informações com uma mistura de gratidão e incredulidade. Com um suspiro pesado, Javier disse, com seus olhos transmitindo uma mistura de determinação e ternura. Antes de mais nada, preciso que saiba que você é como uma mãe para mim, independentemente do resultado do teste de DNA. Você sempre foi minha família, disse ele, com a voz embargada pela emoção, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele se lembrou dos dias em que cuidou da senhora Montiel com carinho, sem nunca hesitar e sempre feliz em poder ajudá-la. A senhora Montiel sorriu, mas seu semblante ainda era sério, pois estava prestes a revelar a verdade para Javier. Quando recebi o teste de DNA, percebi que não havia mais tempo para revelar o resultado sem te magoar. Além disso, descobri que Emílio estava me drogando para piorar minha saúde e assim ficar com toda a herança para ele. As lágrimas escaparam dos olhos da senhora Montiel enquanto ela lutava para se manter firme diante da revelação. Descobrir isso sobre Emílio me devastou,
mas fortaleceu minha determinação em proteger você, meu único herdeiro verdadeiro. Javier absorveu tudo e uma enxurrada de emoções o invadiu. Ele sentiu alívio por finalmente entender sua origem, mas também raiva e tristeza pela traição que Emílio planejou contra a senhora Montiel. Então, o que faremos com Emílio agora? Perguntou Javier, com a voz tremendo de indignação. A senhora Montiel o encarou com firmeza e uma chama de resolução brilhou em seus olhos. A doutora Miriam coletou amostras do meu sangue no hospital, provando o plano de Emílio. Além disso, sua advogada estava pronta para me fazer assinar o testamento no dia em que fui internada no hospital. Agora, ele foi preso temporariamente. A justiça foi feita e Emílio não ficará impune. Por sua vez, Javier ainda tinha uma pergunta crucial. E quanto à sua doença? A cura é definitiva? Ele disse ansioso. Ah, sim, a cura, começou a senhora Montiel com um sorriso suave iluminando seu rosto. A equipe médica do Instituto Farmacêutico, liderada pela doutora Miriam, conseguiu encontrar a cura. A medicação que você me deu estava sendo testada como parte dessa pesquisa. Graças a Deus isso me salvou. Eu sabia que no meu estado não haveria tempo para que a cura funcionasse, mas ao administrar o medicamento em mim, você salvou minha vida, meu filho. Nós dois estamos curados, Javier. Temos toda uma vida pela frente. Uma onda de alívio e alegria inundou Javier. Isso é incrível. Então há esperança para nós dois? Perguntou ele, com seus olhos brilhando entre lágrimas. Sim. Você já foi medicado durante o tempo em que esteve internado. Inclusive, agora que estamos bem, vou reservar nossas passagens para Cancún no próximo final de semana. Respondeu a senhora Montiel, sorrindo para ele. Javier mal podia acreditar. Você conseguiu me ouvir enquanto estava em coma? Quando falei sobre a praia? Perguntou ele, emocionado. Sim, meu filho. Farei de tudo para que tenhamos nosso dia especial na praia e muitos outros dias felizes depois desse. Respondeu a senhora Montiel, com o coração transbordando de amor e gratidão. Obrigado, mamãe, por tudo, disse Javier em lágrimas. Eu que agradeço, meu filho. Estou feliz por ter você. Respondeu a senhora Montiel, também com os olhos úmidos pela emoção do momento. Nos dias que se seguiram à emocionante revelação, mãe e filho uniram forças não apenas para fortalecer o recém-descoberto laço familiar, mas também para enfrentar os desafios legais impostos por Emílio, tentando sair da cadeia. Seu plano era pedir o divórcio da senhora Montiel para manter metade do patrimônio que ela construiu no Instituto Farmacêutico Montiel. No entanto, a justiça prevaleceu, recusando todos os processos abertos por Emílio. Pouco tempo depois, ele foi condenado à prisão perpétua definitivamente, sendo obrigado a lidar com as consequências de suas tentativas malignas de acabar com a vida da senhora Montiel para roubar sua herança. Com a saúde notavelmente renovada graças à cura que sua própria empresa desenvolveu, a senhora Montiel cumpriu a promessa feita a Javier. Mãe e filho desfrutaram de um dia inesquecível na praia, celebrando não apenas a recuperação de sua saúde, mas também a nova vida que tinham pela frente. Foi um dia repleto de risos, conversas profundas e planejamentos para o futuro, marcando o início de muitos outros momentos especiais que os dois compartilhariam juntos. Não demorou muito para que Javier assumisse um papel importante no Instituto Farmacêutico Montiel. Com sua experiência como enfermeiro, ele começou a oferecer treinamentos para que outros profissionais reconhecessem os sinais de abuso no ambiente familiar, além das marcas físicas. Os ensinamentos de Javier ajudaram muitos profissionais a se tornarem mais atentos e eficazes na identificação de pacientes que estivessem sofrendo em silêncio. Este novo propósito não apenas elevou o perfil da empresa no campo da saúde, mas também estabeleceu Javier como uma figura fundamental na luta contra o abuso doméstico, usando sua dolorosa experiência pessoal como catalisador para a mudança. A senhora Montiel, inspirada pela resiliência e compaixão de seu filho, direcionou uma parte significativa dos recursos do negócio para apoiar essa causa, estabelecendo programas de conscientização e parcerias com organizações dedicadas à defesa dos direitos dos pacientes. Sob a liderança de Javier e da doutora Miriam, a empresa começou a desenvolver novas políticas para garantir que os pacientes ao redor do país fossem atendidos em um ambiente seguro e acolhedor, estabelecendo um novo padrão de cuidado em todo o setor.
Em pouco tempo, o trabalho incansável de Javier logo ganhou reconhecimento nacional, e ele passou a receber convites para discursar em conferências e eventos sobre saúde e bem-estar. Nestes eventos, ele compartilhava não apenas suas descobertas profissionais, mas também sua história pessoal, tocando os corações de muitos e inspirando outros a se unirem à sua causa. Como mãe e filho, Javier e a senhora Montiel reconstruíram suas vidas com respeito mútuo, admiração e um amor que transcendia as adversidades do passado. Eles encontravam alegria nas pequenas coisas e celebravam cada vitória juntos, fortalecendo seu vínculo dia após dia.